Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos de volta ao canal da J-League Insider aqui no YouTube, ou se você está ouvindo o nosso podcast no aplicativo da Valete Plus. Hoje eu quero fazer aquele vídeo que eu prometi para vocês na nossa última conversa. Quero falar com vocês sobre treinadores, a nova escolha da J-League, que já há alguns anos vem escolhendo treinadores com pouquíssima ou quase nenhuma experiência como treinador principal de futebol. Alguns clubes já anunciaram os seus treinadores para a próxima temporada e a gente começa a se surpreender com alguns nomes europeus ou até mesmo japoneses que vêm mais desse universo das categorias de base ou até mesmo ali sendo um auxiliar técnico e que na J-League ganham as suas primeiras oportunidades ou até mesmo as suas maiores oportunidades da carreira até aqui. Antes disso, vou pedir para você, se está aqui no YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comenta, compartilha com os amigos. Se você está ouvindo a gente no Valete Plus, não esquece de seguir o perfil, não se esquece de dar o like, dar o replus para a gente chegar em cada vez mais pessoas. Porque o que a gente está vendo acontecer no Japão é uma coisa que daqui a pouco pode começar a acontecer no Brasil. E de certa forma, alguns clubes já começam a utilizar esse método de pesquisa ou método de scout para encontrar o seu próximo treinador. Claro que aqui no Brasil é muito difícil que você encontre profissionais que queiram vir para o Brasil ou que os times, as torcidas aceitem na primeira divisão facilmente um treinador sem experiência ou quase sem nenhuma experiência. É muito difícil que isso aconteça por conta da pressão da torcida. E aí já vem este primeiro ponto que eu queria abordar com vocês, que é justamente a pressão externa. Antes da gente adentrar mesmo nesses pontos, queria mencionar com vocês alguns dos casos que eu quero debater com vocês no vídeo de hoje. Por exemplo, 2 alemães foram confirmados recentemente na J-League. O alemão Jens Wissing, eu espero estar falando o nome dele certo, que ele vai assumir o Gamba Osaka. Ele é ex-auxiliar do Roger Schmidt, tá? Então ele esteve como auxiliar no Benfica, no PSV e em alguns outros clubes também que o Roger Schmidt passou. E o Roger Schmidt, ele foi convidado no ano passado, acho que esse contrato dele já até terminou, para ser um consultor da J-League, né? Então a J-League trouxe o Roger Schmidt com toda essa experiência que ele tem no futebol europeu para observar as partidas da J-League e depois fazer um relatório, o que a J-League pode evoluir, o que a J-League está fazendo bem, o que a J-League está fazendo mal, o que precisa ser revisto, o que precisa ser melhorado. Então o Roger Schmidt já tem essa experiência na J-League e o Jens Wissing agora vai ter a sua primeira experiência profissional como treinador principal no Gamba Osaka. É um cara de 38 anos. Se eu não estou enganado, ele está 3 anos acima do Takashi Usami, que é um dos principais jogadores do elenco do Gamba Osaka. Então, para você ver aí a escolha que o Gamba fez para substituir o Dani Poyatos, que embora já tivesse experiência inclusive no futebol japonês com o Tokushima Vortis, também era um cara quase sem experiência como treinador principal. Então você já vê o Gamba seguindo essa linha de raciocínio. O outro alemão que chegou é o Bartosz Gol, espero que seja assim o nome dele também, que vai comandar a equipe do Sanfrecce Hiroshima, substituindo outro alemão, o Michael Skibbe. O Michael Skibbe já tinha bastante experiência quando ele chegou no Sanfrecce, mas o Bartosz Gol, ele não tem tanta experiência assim. Ele tem uma experiência como treinador principal, que foi no Górnik Zabrze, time da Polônia. De resto, ele foi auxiliar técnico e ele estava até como treinador das categorias de base, meio que um diretor de formação, algo assim, do Red Bull Leipzig, né, do RB Leipzig, o time da Red Bull na Bundesliga. Ele chegou a comandar a categoria sub-19 e estava envolvido com esse processo
de formação. A gente sabe que a Red Bull se preocupa bastante com categorias de base, com formação de jogadores. Então, ele agora deixa esse posto na Red Bull e vai treinar o Sanfrecce Hiroshima. Mas não são só europeus que estão sendo escolhidos a dedo pelas equipes. O Albirex Niigata, que acabou sendo rebaixado para J2, né, foi o lanterna da J1 esse ano, ele contratou o Yuzo Funakoshi, que era o treinador da seleção japonesa sub-20, que teve na Copa do Mundo sub-20 no meio do ano aqui no Chile. E também, por exemplo, se a gente voltar 2 temporadas para trás, o Vegalta Sendai, que também está na segunda divisão, contratou o Yoshio Moriyama, que era treinador também das categorias de base da seleção japonesa. Acho que, se eu não estiver enganado, ele era treinador da seleção sub-17. Então, 2 treinadores japoneses aí com experiência em formação de atletas. O próprio Funakoshi, ele foi treinador da JFA Academy Fukushima, que é uma academia de formação de jogadores da própria Federação Japonesa na província de Fukushima. Depois ele acabou assumindo categorias de base da seleção japonesa até chegar na seleção sub-20 e fez uma boa campanha no Mundial Sub-20, embora tenha errado em alguns momentos, na minha opinião. Mas é mais uma escolha também que um time japonês faz por um treinador que tem mais experiência como treinador de categorias de base e não um treinador de equipe profissional. O próprio Hideo Oshima, que assume o Yokohama Marinos, né, depois das passagens frustradas principalmente do Patrick Kisnorbo, o Hideo Oshima, ele é um auxiliar. Ele era auxiliar fixo do Yokohama Marinos e foi promovido a treinador principal, então também aos 45 anos, fazendo a sua estreia como treinador profissional. E é esse o primeiro ponto que eu queria debater com vocês. A pressão da torcida não é algo que o Japão tenha como padrão, como excelência. Você não vai ver aqui no Brasil a paciência que a torcida japonesa tem com os seus elencos, e você não vai ver no Japão os protestos que a gente tem aqui no Brasil. Tem um protesto chave, acho que em 2023, da torcida do Kashiwa Reysol com o Nelsinho Batista. Né? O Nelsinho não estava bem e a torcida foi protestar por conta das diversas derrotas. O Kashiwa estava na zona de rebaixamento, inclusive, e naquele ano caía apenas uma equipe. Então, para você ver como o Kashiwa Reysol estava passando por problemas, e aí teve um protesto da torcida. Os protestos, eles são mais comuns após o jogo, então geralmente não tem essa pressão da torcida e vamos xingar o tempo inteiro na rede social, vamos para a porta do CT, vamos para a porta do estádio. Não, geralmente esses protestos acontecem após o jogo. E aqui a gente está falando na maioria das vezes. Acontecem casos como os que eu citei, mas são mais raros. E isso também dá uma liberdade para o diretor, para a equipe, para escolher um treinador que possa ser mais ligado àquilo que o time está pensando, né? E aí a gente vai entrar nisso um pouco já. Porque a torcida é muito importante e como o japonês tem essa questão de, ok, não gostei, mas vou apoiar, vamos nessa, pra cima. Os times, eles se sentem mais à vontade de fazer essas escolhas. E por isso que cada vez mais a J-League está investindo nesse tipo de treinador. O segundo ponto é justamente o financeiro, né? A gente sabe que a J-League não é uma das ligas mais ricas do mundo. E a gente sabe que o mercado da bola está muito inflacionado. Então, mesmo que você queira vir aqui, vou dar um exemplo bobo, você queira vir aqui no Brasil buscar um treinador como, por exemplo, o Vojvoda, um time japonês não vai ter condição de pagar o que o Vojvoda quer. E o Brasil também, vou ser bem honesto, tá? O Brasil também ficou muito marcado negativamente com a questão Fábio Carille. Não tô dizendo que os japoneses agora estão recusando treinadores brasileiros por causa disso. Não, os treinadores brasileiros já estão embaixo.
mas também tem essa questão do próprio Fábio Carille que ficou um pouco marcada. Mas enfim, voltando à questão do orçamento. As equipes japonesas não têm hoje um grande volume de dinheiro para serem pagos por treinadores que já estão, não vou dizer nem estabelecidos, mas por exemplo, o Xavi, que está no mercado, o Xavi não foi contratado por ninguém desde que saiu do Barcelona, poderia muito bem treinar a J-League. Só que o Xavi muito provavelmente vai pedir algo em torno de milhões de euros. Nenhum time japonês tem condição de pagar um salário mensal de milhões de euros para o Xavi. Mas o James Wissen, que era um auxiliar, eu acho que ele inevitavelmente está cobrando menos do que, por exemplo, um Pirlo, né? Eu acho que ele está cobrando menos do que esse tipo de treinador já estabelecido como treinador principal. Então também é uma vantagem. Você pode pegar, fazer uma aposta e você pode ter o perfil europeu vindo para a J-League, trabalhando esses atletas, trabalhando essa estrutura por um valor menor. Então o orçamento também entra nessa questão. O terceiro ponto é justamente o que se tornou a J-League por conta desse orçamento. Hoje, a J-League ela é uma liga exportadora, não uma liga importadora. O que é uma liga exportadora, uma liga importadora? Uma liga importadora é como a Liga Saudita, que não está preocupada em formar os seus talentos em casa, e sim em ir buscar jogadores sub-21 ou até mesmo craques renomados em outros clubes. A Liga Saudita é uma liga que importa mais do que exporta. Você não tem tantos sauditas jogando em outros lugares do mundo, exceto a Arábia Saudita. Mas você tem muitos brasileiros, muitos europeus, muitos sul-americanos que vão jogar na Arábia Saudita por conta dos diversos bônus e pagamentos altos que a Liga Saudita tem. Agora, a J-League é uma liga exportadora. Isso significa que você não vai ver tantos estrangeiros nas equipes. Você não vai ver uma equipe como, por exemplo, o Al Hilal, que foi jogar o Mundial de Clubes e tinha 2 jogadores sauditas entre os 11 iniciais. Muito pelo contrário. No Japão, você vai ver as equipes jogando com 1 estrangeiro, com 2 estrangeiros, no máximo com 4 estrangeiros. No máximo. E às vezes esses estrangeiros são de nações ali amigas da J-League, que a J-League faz esse processo de intercâmbio para tentar alavancar o futebol no Extremo Oriente e no Sudeste Asiático. Um dos exemplos é o Dion Kuz, jogador da Malásia, que está na lateral direita do Cerezo Osaka. Ele está excluído do limite de estrangeiros e aí ele acaba ocupando uma vaga a mais. E por isso que o Cerezo tinha alguns estrangeiros ali. Era o time, acho que com mais estrangeiros no seu 11 inicial. Dito isso, você olha para a Europa hoje e vê muitos jogadores da J-League. E cada vez mais esses jogadores estão indo mais cedo. Você tem jogadores que completam 18 anos e vão para a Europa. Eu esqueci agora, o Eintracht Frankfurt fez a contratação de um destaque sub-18 do Roasu Kumamoto, time da segunda divisão do Japão. Que, se eu não me engano, caiu para a terceira. Então, você tem já os clubes europeus cada vez mais de olho. E a J-League está tentando trazer esse patamar de formador, né? Esse rótulo de liga formadora. Já foi criada a J-League Sub-21, eles estão dando incentivos para colocar esse tipo de jogador na J-League principal também, tanto na J1, na J2, na J3, que consiga rejuvenescer ainda mais a liga. E esses treinadores, se a gente for olhar, Yuzo Funakoshi, o próprio Bartosz Gol, o próprio Jens Wissen, eles têm mais esse dom, né? Esse estilo, melhor dizendo, não dom. Esse estilo de lidar com os jogadores mais jovens. O próprio Gol do Sanfrecce Hiroshima agora era coordenador de formação, era treinador de categorias de base. O Yuzo Funakoshi foi treinador das categorias de base do Japão, então ele sabe também os destaques sub-20 da seleção do Japão. Então, a J-League tendo esse status de liga exportadora, de liga formadora,
faz com que as equipes queiram buscar justamente treinadores com essa característica. Claro, você vai ter equipes focadas em formação de atletas e você vai ter equipes focadas em compra de atletas. O Kashima Antlers está no meio termo, por exemplo, por isso que por isso que trouxe o Toru Niki. O Shimizu Expulse, por exemplo, não está tão focado em formação, está mais focado em montar um elenco para voltar a ser competitivo. Por isso traz o Takayuki Yoshida. Vissel Kobe, mesma coisa, por isso traz o Michael Skibbe. O Nagoya Grampus, acho que é a mesma coisa, embora tenha muitos jovens ali muito bons no Nagoya Grampus. Mas é por isso que traz o Mihailo Petrovic. Todos esses 3 treinadores, o Petrovic, o Skibbe, o Toroniki, o Yoshida, todos esses treinadores, eles já são renomados dentro do futebol japonês. E o time que os contrata está os contratando pelo seu estilo de jogo, por querer implementar essa filosofia dentro do seu elenco, dentro da sua organização. Quando o Gamba, o Sanfrecce, o Albirex e até mesmo o Vegalta fazem esses movimentos para treinadores de categoria de base ou auxiliares técnicos, eles estão dando um indicativo de que eles estão focados na formação também desses atletas. Por exemplo, hoje a gente tem o Sanfrecce Hiroshima com muitos jogadores sub-23 muito bons. A gente tem o Sota Nakamura, o Yotaro Nakajima, a gente tem o Aren Inoue. Então, muitos bons jogadores sub-23 hoje estão no Sanfrecce Hiroshima. Mesma coisa no Gamba. Você vai olhar, vai estar o Gaku Nawata, que é um dos principais destaques sub-23 hoje do Japão, tá lá no Gamba Osaka. Você vai olhar pro Albirex Niigata, que caiu e vai perder receita. Então ele vai ter que estar focado na formação de jovens, não na contratação de outros jogadores. Vegalta Sendai, mesma coisa, tá na segunda divisão já há quase 5 anos, 5, 6 anos. Também focado na formação de atletas. Você vai olhar para onde mais? Pro Yokohama Marinos, que tá com problemas financeiros. Também está focado na formação de atletas. Se desfez do seu principal destaque, que é o Asahi Uenaka. Inclusive pro próprio Gamba. Então, essa formação, essa construção dos jogadores jovens está sendo colocada em prática. O Hideo Oshima, eu vou admitir, o Hideo Oshima ele não tem tanto controle sobre isso, tá? Eu acho que o Marinos o contratou mais por questão financeira do que por implementar essa questão de formação de jovens. E justamente quando a gente passa e fala dos japoneses, e aí é um quarto ponto, e o quinto a gente vai falar só dos europeus, o quarto só dos japoneses, a maior parte desses treinadores já conhece a estrutura, já conhece o Japão, já conhece o futebol japonês e, no caso do Hideo Oshima, por exemplo, já conhece a estrutura do Yokohama Marinos. Então é muito mais fácil você fazer esse tipo de contratação, você promover alguém que já conhece essa estrutura para comandar melhor o time. Não à toa que no ano passado, nesse ano, perdão, ainda não terminamos o ano, faltam 11 dias, o Hideo Oshima foi o melhor treinador do Yokohama Marinos, mais do que o Steve Holland, mais do que o Patrick Snorbo. O Hideo Oshima ele venceu mais partidas do que o Steve Holland e o Patrick Snorbo somados. E eu acho que ele teve metade dos jogos dos dois somados. Então, a gente vê aí que o conhecimento também é algo importante. Yuzo Funakoshi, por exemplo, no Albirex Niigata, ele já conhece a estrutura do futebol japonês, conhece os principais destaques do futebol japonês e sabe quem vai precisar de tempo de jogo e quem não vai precisar. Então ele pode fazer no Albirex Niigata uma revolução onde ele pode bater no Vissel Kobe e falar: esse cara aqui que eu convoquei para a seleção, que eu tava de olho, ou que era de uma categoria inferior, você não tá dando muito tempo de jogo para ele. Posso pegar ele por empréstimo? Lá no Japão tem essa categoria do empréstimo de desenvolvimento, né? Que é o jogador ele fica 2 ou mais anos emprestado a uma equipe para se desenvolver. E o Albirex Niigata, com o Yuzo Funakoshi, pode fazer isso. Então não me surpreenderia nem um pouco se a gente começar a ver uma mudança no padrão do elenco do Albirex Niigata para jogadores sub-20 que não estão tendo tanto espaço nas suas equipes principais. Esse é o ponto 4, só dos japoneses, esse conhecimento. Dos europeus agora, o último ponto que eu quero abordar com vocês nesse vídeo é justamente essa questão de querer se lançar.
A J-League não é super conhecida por lançar técnicos, tá? Mas alguns técnicos importantes passaram pela J-League e depois fizeram sucesso na Europa. A gente pode citar 3 casos, um deles não foi formado, mas acabou passando, então dá pra gente citar. O primeiro é o Arsène Wenger, que depois de treinar o Mônaco, vai treinar o Nagoya Grampus em 95, faz uma boa campanha, é campeão da Copa do Imperador da Tennohai e acaba indo para o Arsenal, onde ele passou 25 anos e fez história como comandante dos Gunners. O outro é o Felipão. Felipão pode não ser um cara com tanto sucesso em clubes europeus, mas naturalmente ele é um cara de sucesso. Passou pelo Jubilee Water em 1997, depois acabou voltando para o Brasil e aí a gente sabe que o resto é história. E o último é o Ange Postecoglou, que treinou o Yokohama Marinos até 2021, se eu não estou enganado. Foi para o Celtic, fez história no Celtic, foi para o Tottenham. Depois acabou não dando certo no Tottenham, nem no Nottingham Forest. Pode ser que o Ange volte à J-League em algum momento. Mas querendo ou não, é um cara de sucesso na Europa que teve a sua carreira alavancada pela J-League. Então, você tem esses 3 casos e a gente fica de olho. Às vezes o europeu ele fala, pô, eu tenho certeza que eu não vou ter uma chance num clube de primeira divisão aqui na Europa, mas o Japão ele tá me dando uma oferta de um clube de primeira divisão. No caso do Wissen e do Gol, são times que estão disputando competições asiáticas, né? O Sanfrecce na Champions Elite e o Gamba na Champions 2. Então são caras que vão ter que se provar não só no cenário japonês, mas no cenário asiático. E, naturalmente, caso... Vamos supor aqui que o Jens Wiesen ele faça um puta trabalho. Ele fez um puta trabalho, botou o Gamba nas primeiras colocações ali do Centennial Vision e levou o Gamba até a final da Champions 2 e ganhou do Al Nassr. Ele ganhou do Al Nassr e foi campeão da Champions 2. Naturalmente a Europa vai olhar para ele, né? Não pelo resultado dele no Centennial Vision, mas pelo jogo contra o Al Nassr, porque é um jogo contra o time do Cristiano Ronaldo. Mas naturalmente ele tem essa possibilidade de vencer o Al Nassr e se estabelecer como um treinador que um clube médio da Europa, daqui a pouco, um Crystal Palace, um Fulham, pode bater na porta e falar, olha, eu gostaria de contar com o Jens Wiesen, um Rangers, ou até mesmo um Ajax, esses clubes médios da Europa, de ligas menores, não médios nas top 5 ligas ou grandes nas suas ligas menores, Liga Portugal, Eredivisie, Liga Belga, Liga da Áustria. Então o Japão acaba se tornando esse mercado para o treinador europeu. E eu me sinto, senhores, muito esperançoso, preciso dizer. Me sinto muito esperançoso de ver a J-League renovando esses quadros, ver a J-League se preparando, ver a J-League trazendo treinadores europeus mesmo que sem experiência, porque daqui a alguns anos o Jens Wiesen, como a gente citou no exemplo, ele pode estar treinando o Bayern de Munique e a gente vai poder olhar para ele e falar, ó, passou aqui, formado em casa. Então eu me sinto muito feliz com esse movimento da J-League. Óbvio que eu queria alguns nomes mais chamativos para que a gente conseguisse expandir a marca da liga, mas eu acho que é um movimento muito bem-vindo. Eu acho que naturalmente as equipes japonesas entendendo essa questão de falta de orçamento e colocando os prós e contras, eu acho que realmente é um movimento muito válido, muito bem-vindo, e eu torço muito para que esses treinadores tenham sucesso. Não só os 2 alemães que a gente citou, né, o Jens Wiesen e o Bartosz Gol, mas também o Yuzo Funakoshi, o próprio Hideo Oshima, que já vai para a sua primeira temporada completa no comando do Yokohama Marinos. Então, torço muito para esses atletas, para esses treinadores, perdão, e é algo que o Brasil poderia adotar, é algo que eu acho que o Brasil poderia olhar com carinho. Clubes médios, clubes endividados como São Paulo podiam olhar com carinho para esse tipo de movimentação, ainda mais na questão de formação de jogadores. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, faz tudo aquilo que a gente já citou no começo. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta, manda para os amigos. Se
Se você tá no Valete Plus, não esquece, deixa o like, segue o perfil e dá o Replus aí pros seus amigos, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais!